Eu estava observando uma pessoa de confiança inabalável. Alguém que me ensinou algo que desafiou todas as minhas crenças sobre o que é realmente ser confiante. Ela estava em uma situação difícil, sendo humilhada publicamente por um grupo de pessoas. Eles riram de seu trabalho, questionaram suas habilidades, tentaram fazê-la se sentir pequena. Mas ao invés de se defender, ela apenas sorriu e respondeu com calma: "Vocês podem estar certos." Eu fiquei parado, sem saber como reagir. O que eu pensava ser confiança, ela demonstrou de uma maneira completamente diferente. Naquele momento, percebi que a confiança verdadeira não se baseia no ego, mas na nossa capacidade de permanecer firmes e calmos, sem a necessidade de nos provar para os outros. Muitas vezes, confundimos confiança com exibição. Achamos que para ser confiantes, precisamos demonstrar poder. Adotamos posturas dominantes, levantamos a voz, buscamos ser notados. Mas isso, na verdade, pode ser sinal de insegurança. A verdadeira confiança não precisa de validação externa. Ela simplesmente existe. Estudos têm mostrado que em situações de negociação, quando as pessoas adotam poses de poder, aquelas posturas com o peito estufado, gestos exagerados e uma voz mais alta, há um aumento na testosterona e uma redução no cortisol, o que pode indicar que se sentem mais seguros. Mas o problema é que, na prática, os que mais demonstram esses sinais de poder são os que mais falham nas negociações. Eles não estão realmente confiantes. Estão tentando compensar sua insegurança com gestos grandiosos. As pessoas verdadeiramente confiantes, ao contrário, se mantêm discretas. Elas não tentam impressionar. Elas falam menos, escutam mais. Elas não reagem à provocação. Quando suas ideias são questionadas, não se apressam em defender sua posição. Elas simplesmente permanecem tranquilas e, paradoxalmente, isso é mais poderoso do que qualquer demonstração de domínio. Quando entendemos isso, percebemos que tudo o que associamos à confiança, o tom autoritário, a postura imponente, a necessidade de estar sempre certo, são, muitas vezes, sinais de insegurança disfarçada. A verdadeira confiança não precisa ser anunciada. Ela não precisa de afirmações constantes para se afirmar. Ela simplesmente é. Essa ausência de necessidade de validação externa é o que realmente torna alguém inabalável. Quando você não precisa provar nada, você se torna livre para ser você mesmo. E isso, quando aplicado em momentos de adversidade, é ainda mais poderoso. Como, por exemplo, em situações onde alguém confiante é publicamente atacado. Em uma conferência, Melinda Gates foi interrompida por um investidor que questionou suas qualificações para liderar um projeto filantrópico global. Em vez de se defender, ela fez algo simples, mas impressionante. Ela pausou, respirou e disse: "Essa é uma perspectiva interessante. Posso te perguntar que experiência específica te leva a essa conclusão?" Não houve defesa. Não houve ego ferido. Ela não tentou justificar ou afirmar sua autoridade. Em vez disso, ela fez uma pergunta genuína. Ela não se sentiu ameaçada. Sua calma e interesse pela perspectiva dele demonstraram algo que muitas vezes não entendemos. A verdadeira força não precisa se provar. Ela permanece firme, tranquila. Esse tipo de mentalidade reflete o que Daniel Siegel, neuropsiquiatra de UCLA, descreve como a mente integrativa. As pessoas com alta regulação emocional são capazes de processar críticas de forma lógica, sem deixar que elas afetem sua identidade. Elas não reagem impulsivamente. Elas respondem de forma ponderada, porque sabem que sua autoestima não depende da aprovação dos outros. Elas não precisam ter sempre razão. Elas sabem que a verdadeira confiança vem da capacidade de lidar com os erros
e aprender com eles. Isso nos leva à questão fundamental: o que realmente define uma pessoa confiante? Não é a falta de falhas, mas a capacidade de se recuperar delas. A confiança genuína vem de saber que, mesmo quando cometemos erros, podemos lidar com isso e seguir em frente, sem nos deixar abalar. Esse conceito pode ser entendido através da ideia de locus de controle, um termo que foi desenvolvido pelo psicólogo Julian Rotter na década de 1960. O locus de controle descreve onde as pessoas acreditam que o controle sobre sua vida reside. Algumas acreditam que suas ações e escolhas determinam o que acontece com elas, enquanto outras acham que são influenciadas por fatores externos, como sorte, as pessoas ao redor ou as circunstâncias. Pessoas com locus de controle interno são mais confiantes. Elas acreditam que são responsáveis pelo que acontece em sua vida. Elas não ficam paralisadas pela ideia de que as circunstâncias externas estão contra elas. Elas se sentem no controle, porque sabem que sua resposta às situações é o que realmente importa. Elas não precisam que todos ao redor concordem com elas. Elas não buscam a aprovação dos outros, porque sabem que sua autoestima não depende disso. Elas são mais resilientes, menos propensas a se abater com críticas ou falhas. E por mais que pareça contraintuitivo, uma das características mais marcantes dessas pessoas confiantes é a disposição para admitir quando estão erradas. Tomemos como exemplo Jeff Bezos. Durante uma reunião importante na Amazon, ele estava defendendo uma estratégia que havia custado $200 milhões. Quando um diretor mais jovem trouxe dados que mostravam que a estratégia estava falhando, Bezos não tentou justificar sua posição. Ele simplesmente olhou os dados e disse: "Eu estava errado. Vamos mudar de direção." Ele não tentou proteger sua imagem. Não se agarrou à sua posição só para evitar parecer fraco. Ao admitir que estava errado, ele ganhou ainda mais respeito. Porque a verdadeira confiança não está em estar sempre certo. Ela está em ter a segurança de que você pode corrigir seu curso, aprender com os erros e seguir em frente. Pessoas com essa mentalidade de crescimento são as que mais prosperam. Elas entendem que erros não definem quem são, mas são apenas oportunidades de aprendizado. Isso é o oposto da mentalidade fixa, onde as pessoas se veem como incapazes de mudar ou melhorar. Pessoas com uma mentalidade de crescimento sabem que o erro faz parte do processo, e essa flexibilidade mental é o que as torna não só mais confiantes, mas mais bem-sucedidas. A confiança genuína também vem de uma profunda ausência de necessidade de impressionar. Uma pessoa confiante não tenta ser o centro das atenções. Em uma festa, por exemplo, ela não está correndo atrás da conversa, tentando impressionar os outros com histórias ou realizações. Ela simplesmente está presente, ouvindo, se conectando. E essa presença verdadeira, sem esforço, é o que atrai as pessoas. É essa liberdade de não precisar de aprovação, de não tentar agradar a todos, que a torna magnética. As pessoas genuínas, aquelas que não têm medo de serem perfeitas, são mais atraentes do que aquelas que se esforçam para manter uma imagem de perfeição. E talvez o mais importante, as pessoas verdadeiramente confiantes são aquelas que não estão preocupadas com o julgamento dos outros. Elas desligam o radar que constantemente tenta prever como os outros vão reagir a elas. Elas não gastam sua energia mental tentando agradar a todos. Elas vivem no presente, sem a necessidade de construir uma fachada. Esse é o poder da autenticidade. Quando você não está tentando se encaixar, quando você não está tentando agradar, você é mais livre.
E essa liberdade é o que permite que você seja realmente confiante. A confiança verdadeira não vem de um esforço para ser mais ou melhor do que os outros. Ela vem da aceitação de quem você já é. Ela vem da capacidade de ser você mesmo, sem desculpas, sem justificativas. Esse tipo de confiança, baseada na autenticidade e na aceitação, é o que realmente separa as pessoas genuinamente seguras de si daquelas que estão apenas tentando fingir ser. E no final, é essa confiança genuína que atrai os outros e nos permite viver com mais leveza e liberdade. E é exatamente isso que acontece quando você permite que sua confiança seja autêntica e genuína. Quando você não precisa da aprovação externa, você libera uma energia que, de outra forma, ficaria presa em busca de validação. E essa liberdade é o que cria o magnetismo. A confiança verdadeira não grita para ser notada. Ela simplesmente existe, sem esforço. Porém, ao longo da vida, somos condicionados a buscar constantemente a aprovação dos outros. Vivemos em um mundo onde tudo precisa ser mostrado, onde a aparência e o status muitas vezes valem mais do que a autenticidade. As redes sociais se tornaram um reflexo desse fenômeno. Cada foto, cada post, cada atualização parece um grito para o mundo. Olhem para mim. E muitas vezes achamos que a nossa autoestima depende disso, de ser visto, de ser validado. O que acontece quando deixamos de lado essa necessidade constante de validação? O que acontece quando você decide não mais se medir pelo olhar dos outros? Bem, você começa a viver de forma mais plena, mais verdadeira e mais alinhada com quem você realmente é. As pessoas que têm confiança genuína não se importam com o julgamento do outro. Elas não estão preocupadas com a opinião da multidão. Elas sabem que a verdadeira força vem de dentro, da capacidade de lidar com as próprias inseguranças e falhas. E, paradoxalmente, quanto mais elas se aceitam, mais poderosas elas se tornam. Não é porque se escondem, mas porque se revelam de maneira autêntica. Elas não têm medo de ser quem são, e isso as torna inabaláveis. Agora, pense bem. Quantas vezes você já fez algo, disse algo, ou até se comportou de uma maneira que não condizia com quem você realmente é, apenas para ser aceito? Quantas vezes você se sentiu pequeno ou inseguro, apenas porque temia não ser bom o suficiente? É esse medo que nos impede de ser verdadeiramente confiantes, de sermos autênticos e de nos expressarmos livremente. O medo de não agradar. O medo de não sermos validados. Quando você para de buscar aprovação, você para de viver para os outros. Você começa a viver para si mesmo. Você percebe que não precisa mostrar nada para ninguém. Não precisa provar sua força, sua inteligência ou suas conquistas. Você é suficiente do jeito que é. Isso é libertador. Vamos refletir um pouco sobre o que realmente importa em sua vida. O que é que você valoriza profundamente? Quais são os seus valores, suas crenças mais fundamentais? Quando você se alinha com essas coisas, quando vive de acordo com sua verdade interna, você começa a perceber que a pressão externa diminui. O julgamento dos outros se torna irrelevante. Você se torna mais focado no que realmente importa e menos preocupado com o que os outros pensam. Esse é o poder do desapego, o poder de deixar de lado a necessidade de controlar a percepção que os outros têm de você. Isso não significa que você se torne indiferente ou insensível, mas sim que você desenvolve uma estabilidade interna. Você se torna mais resiliente, menos vulnerável às oscilações emocionais que vêm da aprovação ou rejeição alheia. E quando falamos de pessoas verdadeiramente confiantes, precisamos falar também sobre a habilidade de aceitar a vulnerabilidade. Sim, a confiança verdadeira
envolve a capacidade de ser vulnerável, de admitir falhas, de dizer não sei ou estou errado. Quando você se permite ser vulnerável, você não está se enfraquecendo. Você está, na verdade, se fortalecendo. Porque a vulnerabilidade é um sinal de coragem, de autenticidade e de autoconhecimento. Pessoas que têm medo de se mostrar vulneráveis são aquelas que mais tentam se proteger com armaduras. Elas se escondem atrás de fachadas de perfeição, de segurança inabalável, mas no fundo, elas estão apenas tentando evitar o medo de serem rejeitadas ou ridicularizadas. Mas a verdadeira confiança não é sobre nunca falhar. É sobre ter a coragem de falhar e aprender com isso, de ser honesto consigo mesmo e com os outros. Isso é o que os filósofos antigos, como Epicteto, sabiam. Eles entenderam que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar a nossa resposta a eles. E quando fazemos isso, ganhamos poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre nossa própria mente, nossas próprias emoções, nossas próprias reações. Quando você começa a viver com essa compreensão, algo poderoso acontece. Você se torna mais calmo, mais centrado. Você começa a perceber que não precisa mais controlar a reação dos outros ou se preocupar com o que eles pensam de você. Você sabe que, no final das contas, o que realmente importa é como você se sente sobre si mesmo. Você começa a agir de acordo com sua própria verdade, não para agradar os outros, mas para viver de forma autêntica e plena. A verdadeira confiança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento. Ela simplesmente existe, e isso é mais do que suficiente. Porque quando você é genuíno, você começa a atrair as pessoas que realmente importam, aquelas que se conectam com você pelo que você realmente é. E de repente, você percebe que as relações se tornam mais profundas, mais verdadeiras, mais significativas. Agora, pense por um momento. O que você ainda está segurando em sua vida? O que está tentando controlar ou esconder por medo de ser vulnerável? O que você poderia liberar para viver com mais liberdade e autenticidade? Talvez seja a hora de deixar de lado as expectativas externas e começar a viver de acordo com sua própria verdade. Isso exige coragem, exige força. Mas ao fazer isso, você não só se liberta, mas começa a se transformar na pessoa que sempre foi capaz de ser. E essa transformação, essa liberdade interior, é o que realmente cria uma confiança inabalável. Agora, eu quero convidar você a refletir sobre algo importante. Se você sente que a verdadeira confiança, a confiança que vem de dentro, está ao seu alcance, eu quero que você dê o primeiro passo. Comece hoje. Pergunte a si mesmo: o que posso liberar hoje para ser mais autêntico? O que posso parar de tentar controlar para viver com mais liberdade? A verdadeira confiança começa quando você aceita sua humanidade. Aceita que você não precisa ser perfeito para ser valioso. E é nesse espaço de aceitação que a verdadeira força começa a surgir. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe-o com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Talvez você possa ser a fonte de inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo rumo à verdadeira confiança.